Olá, gente bonita! Olá, tudo bem? Vamos com mais uma aula de filosofia. Estamos chegando para trazer mais umas ideias sobre a filosofia. Hoje eu quero compartilhar com você a questão do existencialismo na filosofia, uma corrente de pensamento, de pensadores que vai surgir após o positivismo, após o racionalismo, e essa corrente de pensamento na filosofia nós chamamos de existencialismo, que é uma filosofia que vai investigar a existência humana, o sentido da existência humana, o sentido da vida humana. Hoje nós trazemos essa ideia e temos no Brasil uma corrente de pensamento, uma corrente de filosofia chamada filosofia clínica. Ela está no mundo todo, mas ela foi criada no Brasil, exatamente na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa corrente de pensamento que trabalha sobre uma filosofia mais terapêutica, ou seja, a filosofia clínica que analisa, tá? Inclusive é uma profissão hoje, filósofo clínico é uma profissão, né, reconhecido pelo Ministério do Trabalho e assim por diante, que ele trabalha com base no existencialismo, na fenomenologia, onde nós vamos encontrar um pensador que vai trazer o início dessa pensão da fenomenologia, chamado Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, exatamente, é aquele alemão bonito, com aquele bigodão imenso, bonitão lá, que ele vai trazer a ideia, então, do pensamento da fenomenologia, ou seja, a filosofia agora vai ser investigada e estudada para aplicar na vida do homem aqui e agora, numa questão de que a filosofia vai investigar a existência humana. A filosofia vai investigar, então, a existência humana. Por exemplo, por que eu existo? Por que eu existo dessa forma e não de outra forma? Por que o mundo é dessa forma e não é da outra forma? Com isso, então, essa corrente filosófica vai analisar o cotidiano nosso. A filosofia agora vai deixar de ser uma filosofia metafísica, uma filosofia única e exclusivamente teórica, tá? Com aparências de que não se pode aplicar a muitas coisas, mas que ela vai ser aplicada agora à nossa existência, à nossa vivência no nosso dia a dia. O existencialismo é encantador, o existencialismo é maravilhoso, é gostoso de estudar. Então vamos lá, que eu vou trazer alguns pensadores sobre o existencialismo. O existencialismo traz o homem como centro. O centro de estudo do existencialismo é o homem. Não vai ser a política, não vai ser a economia, não vai ser um ser superior metafísico, não vai ser aquela questão de uma filosofia muito teórica, abstrata. O existencialismo vai buscar teorias e elaborar teorias que possam ser aplicadas no agora, neste momento, na minha experiência, aonde eu vou encontrar um próprio sentido para a vivência. Como eu coloquei para vocês, o existencialismo é uma resposta ao positivismo, uma resposta a uma corrente de pensamento que estavam na época. Por exemplo, uma resposta a um pensador que trazia, ou alguns pensadores que traziam essa questão da filosofia mais depressiva, onde o homem precisava se anular totalmente para elevar um ser superior, elevar-se, né, e chegar então na sua humildade a alcançar o paraíso e assim por diante. Vem um filósofo bigodão chamado Nietzsche, que eu já falei para vocês, né? Maravilhoso nas suas ideias, um filósofo, digamos assim, rebelde para a sua época, porque ele vai enfrentar, né? Tanto que se diz, nós temos um livro dele chamado O Martelo de Nietzsche. Por que se chama o Martelo de Nietzsche? Porque ele vai bater mesmo nos pensadores da época, ele vai enfrentar, ele vai argumentar, ele vai destruir a filosofia que foi construída até ele, e ele então vai trazer uma nova forma, ele vai dizer que a filosofia agora passa a existir através de Nietzsche. Claro, a outra filosofia nós temos seguidores, né, dele, por exemplo, as minhas especializações, minhas pesquisas, meus mestrados e doutorados são embasados ou em Sartre ou em Friedrich Nietzsche, né, que são os pensadores do existencialismo. Então Nietzsche vai dizer assim: o homem precisa encontrar o próprio sentido da sua vida. Ele precisa encontrar, não na esperança de encontrar um paraíso depois, mas na questão de que é necessário que ele encontre esse sentido da vida agora. Que Friedrich Nietzsche vai chamar de vontade de potência. O que é vontade de potência, professor? Nesse sentido, Friedrich Nietzsche vai trazer a ideia
da vontade de potência, aquele homem que consegue reinventar, recriar-se no seu cotidiano, aconteça o que acontecer, seja o que for, dentro desse momento, desse mundo em que nós vivemos. O homem consegue encontrar e trazer para si, digamos assim, uma motivação além daquilo que é colocada por uma moral, né, que na sociedade assim por diante. Ele vai trazer a questão da moral do rebanho, que nós não vamos entrar porque não é o que nós queremos ver hoje, tá? E a moral dos fortes, a moral dos fracos. Por exemplo, o homem tem que ser como o leão. Tá? O leão tem o quê? O leão tem autonomia. O leão não precisa de bando. O leão não precisa de bando para se encontrar na floresta. Ele anda sozinho. Ele consegue sobreviver, ele consegue a sua caça, ele consegue se impor numa floresta, porque ele criou uma identidade própria do leão, que é daquela forma. O leão tem uma motivação para ser assim. Assim deveria ser o homem, encontrar aquilo que Nietzsche chamou de vontade de potência. Vontade de potência, se você não entendeu ainda o que é vontade de potência, eu vou trazer aqui para você nas palavras simples para que você possa entender. Vontade de potência é o tesão pela vida, aquilo que te dá desejo por viver, é aquilo que te coloca para cima, que faz você sentir a vida apetitosa, que faz você sentir de fato aquele fervoroso tesão por viver, que faz você encontrar a motivação de você encontrar as forças lá nos momentos mais difíceis da tua vida. Ele diz, isso é um leão, o homem leão. Existe o homem cordeiro, existe o homem que segue o rebanho, existe o homem que anda em grupo, que sem grupo o homem não consegue viver, não consegue defender as suas ideias. Isso seria para Nietzsche encontrar um sentido para a sua própria vida. Mas o filósofo que vai dar o Nietzsche, mais na fenomenologia, porque estou trazendo o Friedrich Nietzsche, porque o existencialismo ele vai ter início aí na questão da fenomenologia, tá? O existencialismo com Friedrich Nietzsche, alguns outros pensadores, e aí Sartre, Jean-Paul Sartre, ele vai fazer o quê? Um filósofo francês, né? Ele vai trazer a ideia da questão de tudo o que a humanidade estava se passando durante a Segunda Guerra Mundial, né? Essa questão de que o homem é prisioneiro do sistema. O homem se mantém prisioneiro no sistema. Inclusive, a sua principal obra é O Ser e o Nada. Tá? Nesse sentido de que muitas vezes o homem, de fato, se encontra nesse precipício entre o ser, a buscar a sua existência, buscar a sua autonomia, que colocava Nietzsche, sua vontade de potência, seu tesão pelo viver, e o nada, que é você sentir-se um nada perante tudo aquilo que é colocado na sociedade, e assim por diante. Então, a principal questão do homem é buscar sentir de fato que ele existe. É a sua existência, é saber que ele é um ser que existe. Eu existo. Qual é o meu existir? Que forma é esse meu existir? O que eu devo fazer nesse meu existir? O que eu devo buscar nesse meu existir? Então, para Sartre, nós encontramos aí essa verdadeira natureza do ser, buscar a existência, né? Dentro dessa força, a perfeita existência, a contingência, por exemplo, né? Nós temos aí aonde nós poderíamos chegar a essa perfeita contingência sem, por exemplo, tentar encontrar explicação, porque para o homem não existe uma explicação, ele tem que tomar uma consciência, e é a consciência que distingue o homem dos outros seres, a consciência de que ele é racional, a consciência de que ele existe. Espera aí, professor, como é que funciona? Simples, funciona da seguinte forma: só o homem, por exemplo, para Nietzsche, tem consciência da sua finitude. Só o homem sabe que é finito. Nenhum outro animal, nenhum outro vegetal, nenhum outro ser que vocês possam imaginar tem consciência da sua finitude. Só nós sabemos que nós temos um período de existência, esse curto período. Mas ao mesmo tempo em que Sartre diz que a vida é curta, que o tempo é curto, a vida ao mesmo tempo é larga. Larga em oportunidades, larga em buscar o homem dar um sentido à sua própria existência. Entendido, galerinha? Tá entendendo? Tá capturando a ideia aqui do professor? Então nós temos essa questão de que para o Sartre nós temos a consciência de finitude. E por nós termos a consciência de que nós somos finitos, inacabados, tá? De que também nós somos livres para construir a nossa história.
Nós somos livres para construir a nossa história sem depender de preceitos, correntes filosóficas, religiosas, nada disso. O homem pode sim criar a sua autonomia e a sua existência na sua vida. E aí ele vai buscar aquilo. Chega de colocar culpa no destino. Chega de você dizer que foi o destino que quis que você fosse dessa forma. É só você que é responsável por aquilo que você se tornará. Preste atenção que agora você levou um tapa aqui do Sartre, porque até esse momento você pensava que tudo que acontece na sua vida é culpa dos outros. Claro que não. Claro que você não pensa assim. Você é um ser evoluído, você é um ser que já entendeu que ninguém e nada tem culpa por aquilo que você se tornou. Você é o único culpado por aquilo que se torna. Essa é o diferencial da filosofia existencialista. Dá para o homem a responsabilidade de tornar a sua vida e guiar a sua vida, tomar a vida nas mãos. Tá? Olha só, a filosofia existencialista, inclusive, ela não foi muito bem aceita, e até hoje ela não é muito bem aceita numa corrente de filósofos que diz assim, a filosofia existencialista não passa de autoajuda. Mas presta atenção, a filosofia existencialista, ela faz o quê? Ela faz a pessoa a tomar consciência que ninguém é responsável por nada que acontece na vida dela. Você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Certo? Segundo Jean-Paul Sartre, não tem como você buscar colocar a culpa no governo, colocar a culpa no pai, na mãe, não sei no que, em Deus. É você o único responsável pela sua vida, pela sua existência, por se tornar quem você se tornou. Por exemplo, eu sou responsável por me tornar o que eu me tornei. Da minha formação, do meu estilo de vida, naquilo que eu levo, naquilo que eu faço, na minha representação social, nas minhas crenças, nas minhas opiniões, em tudo. Sou eu o responsável. Não é meu pai, não é minha mãe, não foram meus professores, não foram ninguém. Eu, Adeliro, o único responsável por aquilo que eu me tornei. Essa é o ponto fraco das pessoas na questão da filosofia existencialista, porque é muito simples você colocar a culpa nos outros, né? Porque nós somos angustiados, nós vivemos no desespero. O homem é um eterno angustiado, nós vivemos na angústia, tá? Você já teve angústia, já se sentiu angustiado? É gostoso se sentir angustiado? Claro que não, mas essa angústia também que é o combustível para que eu me torne aquilo que eu sou responsável por ser. Entenderam? É a angústia que faz com que eu tire a bunda do sofá. É a angústia que faz com que eu levante minha busanfa do sofá e vá buscar o que fazer, que faça uma vida ser diferente e que seja responsável por aquilo que eu sou. É a angústia, tá? A angústia num sentido saudável, tá? Por exemplo, nós somos angustiados, tá? Por exemplo, nessa pandemia que nós estamos passando, é normal que você, que eu, que o ser humano esteja angustiado. Porque o ser humano quer encontrar uma saída para as coisas. E é isso que dá combustível para o viver. É isso que faz o homem acordar de manhã, encontrar aquele tesão que Nietzsche dizia, a vontade de potência. Uau, hoje meu dia vai ser bem diferente, o meu dia vai ser o melhor dia da minha vida, porque eu aprendi na filosofia existencialista e você vai colocar em prática hoje, a partir de hoje, tá? Você vai lembrar todo dia de manhã que o professor Adelir falou que você é o único responsável pela tua vida. Para de dizer que teu pai, que a sociedade, que o governo é culpado. Isso é palavra de fracassado, já dizia o Sartre. Tá? As pessoas bem-sucedidas, elas sabem que o único responsável para se tornar o que elas são elas mesmas. Certo, meus queridos? Então nós temos aqui a ideia de que Sartre e Nietzsche vão tocar na ideia aqui da questão de que nós precisamos sempre nos perguntar: qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha existência? Porque para o Sartre, ele vai contra aquilo que a filosofia fala. A filosofia diz assim que a essência precede a existência. E Nietzsche vai dizer assim, não. É a minha existência que me dá consciência da minha essência. Entenderam? A filosofia dizia que a essência precede a existência. Eu primeiro sou, depois eu existo. Para Sartre, não. Não é assim. Para Sartre, é
eu existo, aí eu tenho consciência da minha essência, que eu sou um homem, por exemplo, tá? Que eu sou um humano, que eu tenho aí a questão de que eu sou condenado a ser livre. Essa era a ideia que ele trazia, o paradoxo. O homem é condenado a ser livre e está na essência do homem, a essência da liberdade humana, tá? A essência humana é buscar a liberdade, mas eu sou só livre quando eu me desvencilho das amarras que a sociedade me coloca, e então eu tenho uma identidade onde eu vou me reinventar, me recriar enquanto ser humano. Certo? Entendido? Então se reinvente, recrie, não coloque a culpa nos outros por aquilo que você se tornou. Pense e tenha certeza, porque pela filosofia do existencialismo é isso que acontece, você é o único responsável por aquilo que você se tornou. Certo? Um abraço para vocês e nos veremos em breve. Até mais, se cuidem e fiquem muito bem.